quero louvar ao Senhor por essa rica oportunidade que Ele nos concede de estar aqui nesta casa mais uma vez. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Ari, né? Quando eu vim aqui, ele era novo convertido. Agora já é pastor, né? Deus é lindo, né, gente? Deus trabalha. Deus faz grandes coisas na nossa vida. Eu estou feliz com o Senhor por estar aqui nesta noite. Você está feliz? Amém! Eu quero te convidar, por gentileza, a pegar a sua Bíblia. Se coloca sobre os seus pés nessa noite. Independentemente da quantidade, Jesus está presente na casa. Quando eu botei os meus pés aqui, eu já senti a presença do meu Pai aqui. Essas brasas do amor que me transforma. Glória a Deus. Amém. Vamos ler o versículo 34. Aleluia. Glória a Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 34. Baterista. Aleluia. Quantos acharam? Diga amém. Glória a Deus. Vamos ler o versículo 34 que diz assim: Então os levou para sua casa, serviu-lhe uma refeição, e com todos da sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Eu quero que você olhe para o irmão que está na tua direita e na tua esquerda, e você vai dizer para ele e para ela assim: a alegria será muita. Será que você pode ser profeta ou profetiza para a vida de alguém nessa noite? Você ainda irá se alegrar muito. Diga para ela, você irá se alegrar muito. Haverá muita alegria na tua casa. Você acredita nisso? Se aceita, glória para Ele, porque Ele é. Igreja Santa do Senhor, eu estava orando ao Senhor e eu dizia: Deus, fala conosco nessa
pedi a Deus para falar conosco, porque se dele não vier, nada nos será dado. E o Senhor me fez lembrar de Paulo. Falar de Paulo é falar de alguém que Deus chamou, que Deus escolheu, que Deus separou para uma grande obra naquela terra. E diante daquele cenário, o livro de Atos dos Apóstolos, assim como o livro de Lucas, foi escrito por Lucas, que não era discípulo de Jesus, mas discípulo de Paulo. E Lucas, ele vai narrar uma história, ele vai dizer que Paulo, após chamar a Timóteo para entrar na caravana com ele, a Bíblia diz que Paulo agora acaba de sair da casa de Lídia, a qual ele havia ganhado ela para Jesus. A Bíblia diz que Paulo e a sua caravana tinham entrado na casa de Lídia, feito uma refeição com ela, e agora eles saíram e estavam indo em direção a uma casa chamada Casa de Oração. Eles estavam indo para uma casa de oração, estavam indo para a casa orar, para uma igreja. E a Bíblia diz que Paulo e seus companheiros, no caminho, ele se debate com uma jovem, e essa jovem, ela é conhecida no meio daquela cidade ou naquela região, porque ela tinha um espírito de adivinhação. Ela tinha um demônio dentro dela, e aquele demônio fazia ela adivinhar as coisas, aleluia, que estava para acontecer, ou as coisas que ainda não tinham acontecido. Era um demônio, era um espírito de adivinhação. E a Bíblia diz que quando ela olhou para Paulo, para Timóteo e para Lucas e a caravana de Paulo, a Bíblia diz que Lucas vai narrar a história, ele vai dizer que ela começa a dizer: eis aí, os homens de Deus, ele é homem de Deus. E ela ficou durante alguns dias seguindo a Paulo e a sua caravana, e aonde Paulo ia, aquela jovem gritava: ele é um homem de Deus. O salmista vai dizer que as passos de um homem bom são testificados por Deus.
E quando ele está dizendo que ele é prisioneiro de Cristo, ele está dizendo: eu estou em Cristo e eu sofrerei tudo por amor a Cristo. Você tem noção que Paulo, ao falar ou a dizer que ele é um prisioneiro de Cristo, ele está aprisionado a Cristo, ele está aliançado a Cristo, ele está dizendo: não fique triste, porque eu sou um prisioneiro de Cristo. E Paulo se irritou com aquela jovem, e a Bíblia diz que ele expulsou o demônio dela. E por que Paulo expulsou o demônio daquela menina? A Bíblia diz que os seus opressores, ou aquelas pessoas que usavam ela, porque tem gente que é assim, gente. Quando você tem algo para oferecer, ele está do teu lado, ele bate no teu ombro, ele aperta a tua mão. Mas quando você não tem nada, aí você vê quem é quem, você vê quem está do teu lado e quem não está. E a Bíblia diz que foi assim na vida dessa mulher. O demônio saiu, e os seus algozes, aqueles que usavam ela para o seu benefício próprio, ficou com raiva. E o que é que eles fizeram? Mandaram prender a Paulo. É a segunda vez que Paulo é encarcerado. É a segunda vez que Paulo vai parar no presídio da cidade por pregar o Evangelho. Porque Paulo sabia que pregar o Evangelho não era coisa para qualquer um. Porque pregar todo mundo prega, cantar todo mundo canta. O difícil é suportar as aflições que virão depois. É suportar as cadeias, as calúnias, as pedradas. E é por isso que Paulo vai dizer: eu sou prisioneiro de Cristo. Mas o que eu acho lindo do ministério de Paulo é que não tinha nada para abalar a fé de Paulo. Ainda que Paulo fosse açoitado, ainda que Paulo fosse preso,
acho lindo da história de Paulo, ele não nasceu no evangelho. Ele não foi evangelizado por Pedro, ele não foi evangelizado por Tiago nem por João. Paulo foi evangelizado pelo próprio Deus ao caminho de Damasco. Uau, o ministério de Paulo não foi construído, ele não foi evangelizado pelo homem, mas foi o próprio Deus que apareceu para Paulo e o evangelizou. E a Bíblia diz que Paulo, ele sabia que ele ia sofrer por causa do evangelho. Ele sabia que ele ia ter que padecer por causa do evangelho. Outrora ele era perseguidor, ele era o afrontador da igreja, ele era aquele que prendia os cristãos, mas agora aquele que prendia, agora está sendo preso pela segunda vez. Só que o que eu acho lindo dele é que mesmo ele sofrendo, gente, mesmo ele passando pela adversidade, pelos ventos, ele não perde a sua fé nem a sua esperança. E a Bíblia diz que lá no cárcere, quando chegou perto de meia-noite, Paulo todo chicoteado, todo quebrado, todo arrebentado, ele e Silas adoravam e cantavam ao Senhor. Quem sabe no meio daquela dor, daquele cárcere que Paulo estava sofrendo mais uma vez por pregar o evangelho, por libertar uma pessoa que estava cativa na mão de Satanás. Imagine você ser preso por fazer o bem. Imagine você ser preso, encarcerado porque você fez o bem a alguém. Foi isso aqui que Paulo passou, igreja. Ele foi preso por pregar a verdade, por libertar a menina do espírito que estava aprisionando ela. Ele foi encarcerado porque fez o bem. E nós estamos encaminhando para isso, igreja. Nós temos que aproveitar a nossa liberdade de expressão, porque o Brasil ainda é um país laico. O Brasil, nós não temos liberdade para falar, para pregar, para andar com a Bíblia na mão. Mas tem países que você não pode nem pegar a Bíblia. Nós temos que valorizar, porque a Bíblia ainda é o pão de Deus que desceu do céu. Nós temos que nos alimentar da palavra e temos que viver o evangelho de Cristo, não só as glórias, mas também os cárceres e os martírios. Temos que estar dispostos, igreja. Quer ter vitória? Quer cantar? Quer fazer um culto de ação de graça? Tem que se disponibilizar a ser, aleluia, prisioneiros de Cristo, aliançado com Cristo, ligado com Cristo, unido com Cristo, sofrendo
cantar. Quem sabe ele lá diz: ô Silas, vamos adorar a Deus, vamos dizer que só Ele é Deus, só Ele é grande. Ô Silas, vamos cantar mesmo preso, Silas. Vamos adorar mesmo aqui, Silas, porque mesmo encarcerado, eles prenderam Paulo na prisão, eles prenderam os pés de Paulo, as mãos de Paulo, mas a boca de Paulo e de Silas estava livre, e eles adoravam. Está escrito que quando eles adoravam, os outros presos escutavam. Enquanto eles adoravam nas outras celas, os outros presos escutavam. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Enquanto eles adoravam, os outros presos nas outras cadeiras, eles escutavam. Por quê? Porque Satanás prendeu o pé, prendeu a mão, mas não prendeu a boca de Pedro. Você tem pé, você tem mão, você tem perna. O que é que te impede de adorar ao Senhor? O que é que te impede de se alegrar com o Senhor? O que é que está te impedindo? O que é que está te travando? Oi, Maçã, eu estou passando por tanta luta. Mas luta do que essa aqui? Mas luta do que essa aqui? Alguém ser preso, eu vou fazer o quê? Alguém ser preso, eu vou ver mais o quê na alguém? Mas eles adoraram. E dentro daquela cadeia, a Bíblia diz que eles ganharam os outros presos para Jesus. E o carcereiro que prendeu Paulo estava lá. E a Bíblia diz que quando eles adoravam, eles cantavam. De repente veio um tão forte terremoto. Tem algumas traduções que dizem que foi um forte terremoto, outra diz que foi um forte vento que soprou e sacudiu
na tua pior fase, quando todo mundo estava dizendo, morreu, Davi não se arrasou. Eu estou dizendo, é aí que eu vou fazer brotar. Se eu fosse você, eu adorava, porque eu já estou profetizando na tua vida aí. Deus não depende de fatores externos para operar. Deus não depende de terreno fértil para operar. Ele depende de alguém que cresce e você verá a glória de Deus acontecer. Deus vai fazer você florescer. É o tempo e o momento. Agora porque eu vou te fazer florescer. Agora porque você vai ganhar almas para o meu bem. Gente, ele estava doendo, estava controlando. Você me cantava e adorava agora. Deus agora vai entrar em ação e vai morrer. Porque aqueles presos precisavam ver com os olhos dele que o Deus de Paulo não era o Deus de Pedro de madeira, não era o Deus de Paulo, não era a Diana dos Efésios. Eles precisavam entender que o Deus de Paulo não era o Deus grego, mas era o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui. Ele está aqui. O Deus de Paulo é o Deus de Deus. O Deus de Paulo é o meu Deus de Deus. Porque o milagre ainda não aconteceu na sua vida. Porque você não creu. Porque você não acreditou. Aí acontece na vida de todo mundo, na minha não. Por quê? Não é porque Deus não está operando, porque você não está acreditando. Muda a tua mentalidade. Muda a tua mentalidade. Se a tua mente for pequena, o milagre será pequeno. Mas se a tua mente for mente de águia, Deus te fará prosperar onde ninguém mais prosperou. Sabe o que Deus quer que nós entendamos aqui nessa noite? É que Ele não depende de fatores externos para operar. Ele não depende de Paulo estar forte para operar. Ele não depende da força de Paulo para operar. Ele só depende de Paulo estar na posição que Deus o colocou e entendendo que ele não é nada, não pode nada, não faz nada, que a glória é de Deus e que Deus vai fazer o sobrenatural acontecer. Paulo cantou e adorou, e agora Deus entra em ação com um milagre, e as portas começam a se abrir, e as cadeias são quebradas naquele momento. A Bíblia diz que o carcereiro, que era inimigo de Paulo, ficou atônito e com medo. Sabe o que a Bíblia diz? Ele estava dormindo. Lucas ele era médico, gente. Na mente analítica de Lucas, ele é detalhista. Você vai ver algumas histórias dos evangelhos sinóticos entre Marcos, Lucas e Mateus. Vai ver alguma semelhança. Mas Lucas ele era detalhista. Porque Lucas ele era médico, ele era estudado, ele sabia o que ele estava falando, ele tinha uma mente analítica. Lucas foi detalhista, ele disse que ele estava dormindo. O carcereiro estava dormindo quando Deus o acordou com um terremoto dentro do cárcere. E ele se assustou. Quando ele acordou, ele viu o desastre na cadeia, tudo quebrado, as portas abertas. Ele disse: eu vou me matar. A primeira atitude daquele homem era: só morte para minha volta. Como é que eu vou dar cabo para os oficiais?
por prazer. Ele é correto. A mensagem não deixou os presos escapar. E ali não foi a primeira prisão de Paulo, já era a segunda prisão de Paulo. Ele foi preso 3 vezes, gente. E a Bíblia diz que eles estavam lá. Quando o carcereiro pegou a espada para se matar, pensando ele, não tem mais esperança. Lucas vai dizer que aí, Paulo grita, não faça mal à sua vida, porque todos aqui estamos. Porque o Deus aqui você vê, um Deus que gosta de coisa certa, por linha certa. Deus não compactua com coisas erradas. Se der errado, caia fora, porque Deus ele é certo. Não podemos ser coniventes com o erro de ninguém. Não podemos aplaudir o erro de ninguém. Por mais que nós amemos, gente. Por mais que seja da nossa família. Não podemos passar a mão pela cabeça. Se está errado, está errado. E ponto final. Paulo 2 disse, não faça mal à sua vida, porque todos nós aqui estamos. Você sabe o que é isso aqui? É o Deus que entrou no cárcere através da vida do prisioneiro de Cristo. Ganhou aquelas vidas para Jesus, porque ele floresceu onde ninguém mais poderia florescer. O que Deus quer que você entenda é que nós servimos a Deus. Passamos por luta, passamos por adversidade, passamos por vento, mas também tem cárcere sendo aberto, gente. Também tem porta sendo aberta. Também tem milagre para nós contar. Só que às vezes nós queremos contar só as derrotas. Às vezes queremos só compartilhar a derrota. Oi, irmão, como é que você está? Ah, eu estou na prova, irmão. Nunca sai dessa prova. Oi, irmão, como é que você está? Ah, eu estou no deserto, meu irmão. Que deserto é esse que nunca acaba? Que prova é essa que nunca acaba, gente? A prova não dura para sempre. O deserto é só uma passagem para nós passar. Aleluia. É uma passagem. É uma passagem que Deus quer nos preparar para coisas maiores que Ele tem para nos entregar. Temos que entender isso. A prova não é para matar o povo de Deus. É para nos preparar para chegar perto de Deus. Nós temos que entender que servir a Deus é servir a Deus no pouco e servir a Deus no muito. É servir a Deus na hora da alegria e na hora da tristeza também. Nós temos que aprender com Paulo, a mesmo no cárcere, mesmo apanhou, sem fazer nada. Ele poderia dizer, para que eu vou pregar para ele? Ele me bateu, ele é meu inimigo. Mas Paulo entendeu, eu estou aqui por um propósito maior. Não tem nada a ver com a minha vida, não tem nada a ver comigo, homem, tem a ver com Deus que ama a humanidade e me colocou aqui. Eu não vou perder essa oportunidade. Aonde Deus nos planta, gente, tem lugares que Deus nos coloca que Ele tem propósito. Você semeia tanto em outras casas. Deus está trabalhando na vida do seu pai. Você já está achando que Deus vai levar seu pai. Nada que nós fazemos aqui em vão, igreja. Tudo que nós plantamos aqui, Deus trabalha com a lei da semeadura. É bem verdade que às vezes a gente prega aqui quando chega em casa, é uma guerra. É bem verdade que a gente acaba de descer do altar, o diabo usa, faz de tudo para tirar a nossa paz. Só que se nós focarmos em Cristo, olharmos para Ele como Paulo olhou, nós vamos florescer e frutificar no meio da dor. É isso que Deus quer que nós entendamos com essa passagem. Paulo estava preso, mas ele adorou. Ele estava
que é que eu posso fazer para ser salvo? O que é que eu posso fazer quando simplesmente creia no Senhor Jesus? E será salvo não só você, mas você e toda a sua casa. Você tem que entender uma coisa, que você está aqui, você veio hoje, você adora hoje. Deus está lá cuidando dos teus. Enquanto você adora, Deus está falando do nosso. Deus está desfazendo as obras de magia negra, as obras de bruxaria, os acidentes nas estradas. Enquanto você está aqui, enquanto você está adorando a Deus, mesmo sem ter milagre, mesmo chorando, sofrendo, Deus está trabalhando. Isaías diz que Deus opera, Deus trabalha ao favor daquele que Ele espera. A moçada está demorando, continua esperando. A moçada não chegou ainda, continua adorando. As cadeias não se moveram, mas ela vai mover. O cárcere vai ser quebrado.